Olá, irmãos, graça e paz, Deus abençoe a todos. Muito obrigado por clicar e assistir esse vídeo. Que o Senhor te abençoe e a toda a sua casa, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja e repouse sobre a sua vida nessa manhã ou quando o Senhor estiver vendo, ou quando você estiver vendo esse vídeo. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Irmãos, esse é mais um vídeo de tradução do canal Last Days, do Brandon Biggs. E foi um vídeo que falou muito comigo, e o Senhor usou esse vídeo para me responder algumas orações. Eu louvo ao Senhor por esse conteúdo, e eu estou muito grato por poder compartilhar com vocês esse conteúdo também. Espero que abençoe, que falem os irmãos, e que a alegria do Senhor repouse sobre a sua vida, irmão. É isso que eu clamo ao Senhor nessa manhã, enquanto gravo esse vídeo. Antes de continuar, eu quero agradecer a todos os irmãos que têm se colocado à disposição por orarem pela minha vida. Irmãos, eu sei que são muitas as causas pelas quais nós devemos orar. Eu agradeço, no nome do Senhor Jesus, por aqueles que, em meio a todo essa turbulência, esse caos que o mundo se encontra, a tantas ansiedades e preocupações, aqueles irmãos que verdadeiramente encontraram um tempo e separaram alguns minutos para orarem pela minha vida. Eu sou imensamente grato e eu oro ao Senhor para que me dê graça suficiente para corresponder a essas orações e ao chamado que o Senhor tem colocado diante da minha vida para colaborar, para corroborar com o trabalho do Senhor na vida de vocês. Como a palavra fala, o apacentamento é mútuo. Eu agradeço também por esse grupo do WhatsApp que tem me ajudado a estar mais próximo dos irmãos e poder comunicar tudo aquilo que o Senhor tem falado. Agradeço todo o carinho, todo o respeito, todo o zelo e cuidado que o Senhor tem tido comigo através da vida dos irmãos. Que o Senhor abençoe os irmãos através desse conteúdo, desse grande mover profético que o Senhor tem levantado nos nossos dias. Irmãos, eu sou muito grato ao Senhor e grato ao Senhor pela vida de vocês. Em nome de Jesus. Bom, não se esqueça de se inscrever nesse canal, compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, seu comentário. Se tiver algum pedido de oração, coloque no comentário. Eu leio todos os comentários assim que possível. E pretendo criar talvez um grupo para colocar esse vídeo de orações nesse grupo, para que a gente possa ter ali uma pauta pela qual orar e para que para que mais irmãos possam ser tocados e abençoados através desse trabalho que o Senhor tem levantado. Irmão, continuando, vamos para o vídeo do Brandon e que esse conteúdo fale com você poderosamente. Em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Olá, bom dia, família. Louvado seja o Senhor. Obrigado por se juntarem a mim hoje. Bem, aquele último vídeo foi bem pesado, não foi? Agradeço a todos por terem acompanhado e orado. Sabe, algumas pessoas disseram, Brandon, o que você viu? Muitas coisas que o Senhor me mostrou foram muito pesadas. Mas, quando olhei para 2025, para o restante deste ano, temos tarefas de oração para orar pela nossa economia. Agora, vemos o Senado. Acredito que foi a Câmara ou o Senado. 12 pessoas mudaram de lado no Partido Republicano, indo contra as criptomoedas. Então, já temos muito pelo que orar, apenas começamos aqui e já começamos a orar sobre isso. Vemos eles dizendo, ei, estão batendo cabeça e aprovando esses projetos de lei. Mas, no meu espírito, essa é a base, eles precisam acertar. Não querem apenas apressar tudo e fazer leis ruins sobre as coisas. Então, queremos que isso seja feito corretamente, mas não queremos que o inimigo venha e tente atrapalhar ainda mais com o Senado e a Câmara dos Estados Unidos da América. Queremos que o fluxo flua, mas queremos que seja um bom fluxo e queremos que seja estável, porque o que eles fazem agora, estabelecendo essa base, como o Senhor me disse em fevereiro, Ele disse que nos dias à frente, eles estabelecerão uma base e o que parece o Velho Oeste agora se tornará estabilidade e se tornará, eu vi todas essas criptomoedas caindo nos dias à frente. E era como estrelas, mas havia 5 pilares principais que se ergueram nos dias à frente e foram a base do blockchain. De tudo o que vai acontecer nas criptomoedas e na nova revolução industrial, foi o que eu vi. Então, à medida que vemos o Velho Oeste se tornar uma sociedade estável, teremos que orar por isso, porque há muito a ser orado em relação ao estabelecimento de uma base de boas leis, para que sejam tributadas corretamente, sejam justas, as pessoas não consigam enganar outras escondendo coisas, e você não quer que as pessoas sejam espionadas.
Você quer que eles consigam investigar pessoas que estão contrabandeando coisas e fazendo coisas desonestas, mas, ao mesmo tempo, há muitos limites que precisam ser estabelecidos para que não possam espionar você e fazer coisas que são inconstitucionais. Sabe, você tem direito à privacidade em muitas áreas, e sinto que é isso que está sendo feito agora. Onde está a linha? E eu sei que está caminhando para um governo mundial, uma sociedade mundial, uma plataforma digital para um sistema da besta. Então, esse sistema da besta está sendo discutido agora. Não é incrível? Estamos vivendo esses últimos dias e estamos vendo essas coisas importantes acontecerem, e as pessoas estão simplesmente alheias ao que realmente está acontecendo. Mas estou animado com algumas coisas. Ainda oramos pela juíza Torres. Ainda estamos intercedendo e crendo em Deus que ela permitirá que a SEC e a Ripple cheguem a um acordo e façam tudo o que precisam fazer. Está finalizado, e olhamos para isso. Mas o que achei interessante foi que, quando o Senhor me mostrou, enquanto você vê a guerra, enquanto vê as coisas acontecendo com a Ucrânia e a Rússia e Israel e o acordo de paz, ele disse, enquanto você presta atenção a essa mão, o que está sendo uma distração na mídia. Uma escalada de guerra. Sabe, se alguém se juntar à Rússia, vamos colocar uma tarifa de 100% sobre eles. Agora vamos financiar a Ucrânia. Você tem 50 dias, e tudo isso está acontecendo. Bem, a lista Epstein e tudo isso está acontecendo. O que está acontecendo por aqui? O que está acontecendo ali? Enquanto todos estão distraídos com essa mão, o truque está acontecendo com a outra mão. E foi isso que o Senhor nos alertou em oração em 17 de junho. Ele nos alertou sobre isso em 17 de junho. E ele disse, você precisa prestar atenção ao que está acontecendo na hora da meia-noite. O que está acontecendo no escuro, nas sombras, pois o que está acontecendo nas sombras logo virá à luz, e todos verão nos dias à frente. Mas você perderá uma grande oportunidade para a transferência da riqueza dos ímpios em sua vida. Se você esperar que isso venha a público, estará esperando tarde demais. Temos que ver. Ele disse, você tem que ver o que está vindo nas notícias antes que esteja nas notícias. Porque quando está nas notícias, é tarde demais. Então, ele estava me dizendo, há uma grande oportunidade perdida se você não estiver me ouvindo agora. E eu disse a Diana, sabe, nós sempre oramos como família, e eu não quero perder a oportunidade porque estou muito focado nessa mão aqui. Nossa, o que está acontecendo? Nossa, temos que orar pela Ucrânia. Tudo isso. E então, se você está orando pela guerra na Ucrânia, está orando por essas coisas, você está orando atrasado. Precisamos orar pelo que já está por vir. O que vai resultar com o sorteio de 5 cartas. E o que o Senhor me mostrou, enquanto tentamos estabelecer limites dizendo, ei, BRICS, vocês não vão fazer isso. Sabe, ele está dizendo que qualquer um que se juntar aos BRICS terá uma tarifa de 10% além do que já tem, se você fizer parte dos BRICS. Então, ele está tentando combater os BRICS. E o que eu te digo, eles estão apenas ganhando tempo, tentando passar pela presidência dele, do que eles querem fazer, dizendo, escute, você tem 3 anos e meio sobrando, certo? Guardando as cartas deles. Mas eu disse, enquanto ele provoca, enquanto ele faz essas coisas, eles estavam rindo dele a portas fechadas e disseram, Trump, você não vai nos controlar. Trump, você não vai nos dizer o que fazer. E eu vi Cuba, e o Senhor, quantas vezes eu disse ao Braden, eu disse, passe por cada um dos vídeos e veja quantas vezes o Senhor mencionou Cuba, 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 Cuba. Observe Cuba com coisas biológicas, com os submarinos nucleares russos. Sobre o que o Senhor está nos alertando para orar por Cuba? Porque haverá um momento em que eles oferecerão um ramo de oliveira da paz, dizendo, escute, se você se juntar a nós, vamos tirá-lo debaixo da bota ocidental. Venezuela, se você se juntar a nós, vamos tirá-lo debaixo da bota ocidental. A Coreia do Norte disse, nós oferecemos uma aliança incondicional à Rússia para apoio militar ou qualquer coisa que precisarem. Estamos aqui para vocês. Há artigos por aí.
Eu vi um vídeo em que Kim Jong disse: estamos aqui, independentemente do que for preciso para ajudar a Rússia. Por quê? Porque ele foi prometido algo. Ele foi prometido algo. Vamos ajudar você a sair debaixo da bota ocidental e de todas as sanções e todas essas coisas se você se juntar a nós e nos ajudar. Estou te dizendo o que ouvi pelo Espírito de Deus. E o Senhor me disse, ele disse, você vai ver, e a mesma coisa com o Irã. A mesma coisa com tudo isso. E eu estou te dizendo, estamos vendo uma nova aliança, uma nova nação BRIC se levantar para ir contra o dólar, para ir contra o euro, para ir contra essas coisas, o sistema SWIFT com uma nova plataforma digital nos dias à frente. E será muito ruim para o que eu vi financeiramente para a América. Perderemos nos dias à frente o padrão dólar. Está no caminho para o sistema da besta. Não será o padrão dólar do sistema B. Será o sistema da besta. Então, veremos a queda do padrão dólar nos dias à frente. Não sei por quanto tempo, eu oro para que não seja agora. Quer dizer, você sabe que é terrível. Eu não quero ver essas coisas, mas quero ver meu Senhor e Salvador voltar. E isso faz parte do sistema que vai acontecer porque a Bíblia nos diz. Então, vemos essas coisas, e está acontecendo agora mesmo enquanto falamos, enquanto este vídeo está acontecendo. Vemos o grande terremoto começando a decolar. As pessoas estão me enviando coisas sobre os ursos pardos e os leões da montanha, e há todos os tipos de coisas acontecendo, sabe? E eu tento perguntar e dizer, isso é exagero ou o que é? Há algo realmente nisso, e depende de quem você está ouvindo, francamente. Quer dizer, há muito disso por aí, mas acho interessante que todos os ursos pardos estão andando juntos, e eu vi esses vídeos que as pessoas estão me enviando, e foi tudo o que eu disse. Você já viu ursos pretos e ursos marrons e todos eles correndo como em um grupo. Se eu estivesse naquele carro, estaria surtando vendo isso. Quer dizer, são criaturinhas agressivas. Mas vimos sobre o alce. Vimos isso. Vi todas as coisas que as pessoas me enviam agora. Então, é realmente interessante porque muitos de vocês que estão enviando muitas coisas para a Diane e eu. Ela recebe os e-mails. Ela diz, Brandon, você viu isso? Você viu aquilo? Eu fico tipo, ei, querida. Isso é legal. Então, é divertido todas as pequenas coisas que vocês enviam agora, sabe? Tentando nos manter atualizados nas notícias. E a Diana disse, ei, eu vi isso hoje. Você viu isso? Eu disse, nossa, é legal. Então, vocês estão tentando nos ajudar. Então, eu agradeço. E então, o que o Senhor me mostrou? Eu vi o tapete vermelho. Agora, aquele corredor longo onde ele sempre faz seus discursos. Obama fez seus discursos lá. É um corredor. Parece um corredor longo. Há um tapete vermelho lá. Foi onde ele estava orando. Agora, há ouro nas bordas. E eu o vi de joelhos, chorando diante do Senhor, falando ao povo americano por causa da praga que atinge a nação. Ele parecia mais magro na visão. Não estava tão rechonchudo na barriga, mas parecia mais magro, como se estivesse tentando comer direito. Mas ele estava com a mão no joelho e a cabeça como em uma posição de tintebol, meio assim. É como eu quero dizer, ele estava como em uma posição de tintebol com a mão na cabeça e no joelho, e ele estava chorando diante do Senhor na visão, intercedendo pela América. Eu vi a praga novamente. Eu vi o vírus. Mas, nesse momento, eu vi que isso afetava os cachorros. Afetava as vacas. Afetava os pássaros. E estava se espalhando por tudo, e não havia nada que eles pudessem fazer para parar. E vou mostrar a vocês agora um pequeno clipe de onde eu fui, no local onde tentei contar a vocês sobre os Sprouts, a Igreja Metodista, o Target e o Loves, e o que eu estava tentando ver. E depois vou mostrar outro local onde vi, na tribulação, onde os Umers com as luzes azuis estavam, onde eles os armazenam durante a tribulação. Era uma cerca de arames farpados, e eu me lembro de ter visto isso quando Jesus me levou lá. Então, eu disse ao Braden hoje, eu disse que quero dirigir até lá e mostrar a eles a loja Target onde vi as pessoas alinhadas durante a praga, tentando pegar doações de comida. Eles tinham pequenos sacos de comida. Eles estavam distribuindo neste Target, e a fila começava bem aqui nesta porta. Onde eu? Bem aqui nesta porta.
Não era naquela porta. Era nesta porta na visão que o Senhor me mostrou ontem. Agora, essa é a segunda vez que o Senhor me mostra pessoas alinhadas, espaçadas, tentando obter rações de comida deste target no futuro. Não sei porquê, sabe? É interessante quando o Senhor mostra certos lugares, e Ele me mostrou isso. Então, a fila seguia por todo o caminho até a frente deste Loves bem aqui na rua. Ela seguia por todo o caminho. Não havia carro circulando. Os estacionamentos estavam desertos. Na visão, não havia ninguém dirigindo por aí. A fila seguia por todo o caminho até a esquina da rua, que vocês verão em um segundo. Sei que está meio ruim por causa de todo esse trânsito aqui, mas ela seguia até a esquina da rua chamada Braia, e virava à direita. Provavelmente havia alguns milhares de pessoas naquela fila, e ela seguia até parar bem aqui na calçada, onde eu vi, e as pessoas estavam alinhadas, mas não estavam. Sei que estavam com roupas bonitas, estavam bem vestidas, sabe? Não pareciam sujas ou algo assim, pareciam pessoas normais, mas achei interessante na visão o que eu estava vendo. Até mesmo com essa última sobre a praga e como as pessoas estavam tentando pegar sacos de comida. Elas estavam tentando obter suas rações de comida ali. Agora, vou levar vocês aos Sprouts, onde vi a cidade de tendas e a igreja. Então, neste estacionamento bem aqui é a cidade de tendas. Certo? Então, as tendas estão lá. Não seria realmente uma cidade, mas é como um lugar para assistência médica, porque todos os hospitais estavam cheios, e eles não tinham onde colocar todas as pessoas doentes. Então, eles montaram tendas na visão que o Senhor me mostrou. Eles montaram tendas neste estacionamento dos Sprouts, e eram tendas militares improvisadas espalhadas por aqui com CS. Tudo isso era tendas, como tendas militares. E você podia ver CS em todo este estacionamento. Não havia mais uma mercearia. A mercearia não estava sendo usada, mas eles a estavam usando para propósitos médicos bem aqui neste estacionamento, na visão. Então, eu estava, como disse, no espírito, eu podia ver isso novamente, eu estava dirigindo nesta rua bem aqui, e eu estava bem aqui. Eu estava dirigindo bem aqui, e podia ver este estacionamento dos Sprouts, exatamente como estou dirigindo bem aqui. E podia ver esta igreja metodista. Você vê, filho, bem aqui. Você podia ver aquela igreja metodista, e isso estava na visão, e essa árvore bem aqui, essa grande árvore à minha direita bem aqui. Você vê essa árvore? Ela tinha folhas amarelas. Foi por isso que eu soube que era outono. Aquela árvore bem ali na visão com esta pequena escola, esta escola territorial, essa árvore ali tinha folhas amarelas, e estava tudo mudando para o outono. Essa árvore bem aqui, foi assim que soube, claro, que era época de outono, mas eu só pensei, nossa. Porque, quando estou dirigindo e olhando para esta igreja e estou neste semáforo, vejo aquelas tendas improvisadas, aquelas tendas militares, aquela árvore amarela e isso bem aqui, tudo isso estava na visão. E foi quando continuei dirigindo na visão, eu podia ver este target se aproximando com o Loves e as pessoas alinhadas do lado de fora tentando pegar comida. E foi isso que eu estava vendo no espírito enquanto orava, e entrei na visão. Foi tão claro no vídeo de ontem. Agora, pessoal, estou dizendo a vocês, quando vejo coisas assim, foi muito pesado. Foi muito pesado o que eu estava vendo e o que o Senhor estava me mostrando. Não havia carro circulando. Quase não havia pessoas por aí. Você podia ver pessoas tentando, como eu disse, tentando pegar comida, mas eram as tendas militares. Isso foi o que me assustou, sabe? E elas eram um hospital. Este é outro lugar que vi na tribulação. É onde eles armazenarão os amers. As pessoas que eu disse que tinham uniformes pretos e injetavam, eles tinham as pequenas máquinas de som que derrubavam as pessoas com a arma de pulso elétrico.
Este é um dos lugares onde vi na tribulação, onde eles armazenam os amers e o material militar. Aqui é onde eu estava, e vou direto para lá e mostrarei a vocês o local do que vi na tribulação. Aquilo ali, aquele lugar da Guarda Nacional é onde eles guardam todo o material. Vê aquele G da Guarda Nacional de Edmond? Tudo aquilo lá em cima é onde vi os amers pretos. Todos aqueles espaços de estacionamento estavam cheios de amers pretos, e eles tinham as luzes azuis. Esse foi o principal lugar que vi na tribulação onde eles armazenam coisas. Então, não sei por que o Senhor me mostrou tudo isso, mas é apenas o que vimos quando fui à tribulação com ele. E esse foi um dos lugares. E isso está a cerca de 15 a 20 milhas de Guthrie, do lugar principal que vi todas as pessoas reunidas ao redor do templo adorando o Anticristo às sextas-feiras. Então, o que acham disso? É bem interessante, não é? Porque eu disse ao Braden e à Diana, vamos lá e vamos filmar. Então, Braden estava me ajudando, Diana estava me ajudando. Filmamos aquele local para que vocês pudessem ver. A outra parte foi que o Senhor disse para prestar atenção à geada em relação a este ano, em relação a 2025. Ele disse para prestar atenção a quando será a primeira geada. Ele disse que setembro será um momento para lembrar, para uma grande mudança, uma grande aceleração das coisas começará a acontecer de Rosh Hashanah a Rosh Hashanah. As dores de parto começarão a aumentar a um ponto em que você não reconhecerá o mundo. Pessoal, o Senhor me mostrou. Ele disse, este é o início das grandes tristezas. Este é o começo. Você começará a ver onde as dores de parto, onde os ceifadores e os semeadores estão andando de mãos dadas. Você começará a ver uma grande transferência da riqueza dos ímpios. E mesmo durante aquele período, vou voltar a isso, porque estou me lembrando de coisas. Durante aquela visão, quando vi a árvore amarela, vi estádios de futebol, e não estou falando do seu mundial de futebol. Muitas pessoas dizem, Brandon, você está falando do Mundial de Futebol. Não, estou falando de futebol americano. Cowboys, sabe, todos os nossos, sabe, o San Francisco 49ers, qualquer que seja o seu time. NFL, a NFL é do que eu estava falando, não o Mundial de Futebol. Então, eu esqueço que todo mundo chama futebol de algo diferente em cada lugar, sabe? Porque algumas pessoas dizem que futebol é o que chamamos de futebol americano. Estou falando como o futebol da universidade ou futebol americano. E isso foi o que o Senhor me mostrou. Grandes estádios vazios no outono com pessoas não indo a eles durante a praga, e eu os vi completamente vazios. E não sei, sabe, e esse foi outro sinal de que era no outono que isso estava acontecendo, as folhas, os estádios de futebol. E ele estava tentando me dizer um período de tempo em que devemos prestar atenção a algo importante que tentará acontecer. Mas não neste ano. Preciso deixar isso claro, não é 2025. Acredito que estava olhando para o que era 2027, tentando mexer com a economia, e vi isso com a China, com ratos usando coisas, e começou na Europa. Quero dizer que não era sobre a América na época. Essa praga começará na Europa, e era com ratos. Então, foi quando eu disse, Senhor, podemos parar algumas dessas coisas. Senhor, quanto disso podemos parar? O que é? Sabe, porque há certas coisas que sei com o dom profético que o Senhor me deu como vigia, há muitas coisas que Ele diz, Brandon, traga isso diante do povo, e oramos, e derrubamos isso. Agora, isso faz parte dos tempos finais? Acredito que sim. Sim, com todo o meu coração, acredito. Se está escrito na Bíblia, pragas e pestilências, guerras e rumores de guerras em Mateus 24, não vamos pará-los. Essas coisas não serão alteradas, exceto que acredito que temos uma proteção divina. Senhoras e senhores, foi isso que o Senhor me disse, e eu disse a Diana, temos falado sobre isso há muito tempo. Colocar os Salmos 91 e 23 dentro do seu coração. Se você seguir o que ele disse em sua palavra, ele o protegerá sob o abrigo de suas asas. Sua palavra e sua verdade serão um escudo e uma proteção para você.
Acredito que, se você internalizar essa palavra como uma base firme, um pilar, a bondade e a misericórdia o seguirão todos os dias da sua vida. Se você não tiver isso, eu disse a vocês, se você for morno, o devorador virá à sua casa. E eu digo a vocês com urgência que não é mais hora de brincar de igreja. É hora de acordar, pois Jesus Cristo está à porta. E muitas pessoas estão vivendo um estilo de vida morno. Elas pensam, bem, graça, graça, graça. E eu acredito na graça com todo o meu coração, mas ela não dá a você uma licença para pecar. Não dá a você uma licença para dizer, vou viver como quero. Você pode viver na graça, mas não a abuse e tenha uma atitude de vou apenas viver como quero. Devemos viver da forma mais santa que pudermos, apenas dizendo, ei, Senhor, aqui estou. Envie-me. Agora, se você errar, pessoal, eu entendo que as pessoas tropeçam. Mas não temos uma licença para praticar o pecado. Não temos uma licença para praticá-lo. Temos uma licença para praticar a santidade. E andamos com Ele tão próximos quanto podemos. Pai, eu te agradeço, Senhor, pois tua misericórdia é boa. E tuas misericórdias são novas a cada dia. Grande é tua fidelidade para comigo. Mas isso não significa que eu vou. Eu tinha um amigo que dizia, sabe, irmão, está sob a graça. Vou ao clube de strip, posso sair e encontrar uma prostituta, e está tudo sob a graça. Deus perdoou meu passado, meu presente e meu futuro, e eu posso ir. Eu disse, você não pode fazer isso. Bem, está sob a graça. E ele realmente fazia isso. Ele ia a clubes de strip e tinha prostitutas e tudo isso. Estou dizendo a vocês, pessoal, isso é engano. Você não pode viver assim e pensar que vai estar no arrebatamento. Você não pode viver assim e pensar que vai para o céu. Você tem que viver purificado diante dele, sem mancha ou ruga. É hora de subir mais alto com o fogo. E eu só quero encorajá-los hoje por causa de algumas coisas que vi no último vídeo. Foi pesado. E como eu vi antes, Donald Trump sendo radicalmente convertido há 1 ano, quando aquela palavra veio sobre o ouvido dele e ele foi radicalmente convertido no batismo do Espírito Santo. Mas eu vi a escuridão que estava sobre toda a América. E quando ele começou a orar e interceder no salão oval com os pastores, com os professores ou quem quer que fossem esses homens, aquela escuridão se elevou acima da linha das árvores. Não desapareceu, mas eu podia ver a escuridão enquanto intercedíamos pela nação. Eu vi a escuridão se elevar acima das árvores. E estou dizendo a vocês, é isso que será necessário nesses últimos dias, um presidente que ora. E o Senhor me disse, ele disse, Brandon, você ficará muito grato nos dias à frente por ter o presidente Trump, pois ele se tornará um presidente que ora, ainda mais radicalmente nascido de novo. Você diz, bem, sim, ele usa palavrões. Ele faz todas essas coisas. Pessoal, ninguém é perfeito. E estou dizendo a vocês, sabe, pode haver momentos em que você esbarra o dedo do pé e solta algumas palavras ruins. Mas estou dizendo, é hora de não olharmos para um homem, mas olharmos para Jesus, que ele vai nos ajudar, mas ele usará um homem. E estou dizendo, eu vi isso. Eu vi uma conversão radical com Trump e Melania nos dias à frente. Um grande mover de Deus está vindo para a América. Um grande derramamento do Espírito de Deus está vindo para a América, além da compreensão de qualquer pessoa. Maior do que qualquer coisa que já vimos antes. Jesus está à porta. Falei com Maurice Skiller pelo telefone hoje. Ele me ligou, e estávamos falando sobre quando acreditamos que será o arrebatamento da igreja. Ele disse, Brandon, eu acredito que será nos próximos 5 anos. Analisamos as coisas. Quando você acha que será? E minha resposta para ele foi, sabe o que eu vi? Foi o que o Senhor disse agora. Eu disse ao Maurice, eu disse, pelo que estamos orando, pelo que estamos crendo agora é essa janela de 3 anos e meio entrando no próximo ciclo de Shemitah. O próximo ciclo de Shemitah começa em 2028, indo para 2029. E foi isso que o Senhor me disse. Acredito que o arrebatamento da igreja começará no final de um ciclo de Shemitah, preparando-se para os próximos 7 anos. E um ciclo de Shemitah será o início de uma tribulação e o fim de uma tribulação. Um ciclo de 7 anos e um ciclo de Shemitah. E então este ciclo de Shemitah terminará em 3 anos e meio. Então, temos uma janela.
E o Senhor disse: o que você fará com essa janela? Essa janela esticada. Eu te dei uma janela de oportunidade, e tudo o que você precisa é de um instante de tempo. Tudo o que você precisa, Brandon, e as pessoas dizem: bem, temos 20, 30, 40 anos. Pessoal, eu não acredito que temos tanto tempo. Mesmo que sejam 3 anos, as pessoas ficam desapontadas. Elas dizem: quero que ele volte em 2025. Pessoal, se ele voltar agora, bilhões de pessoas irão para o inferno. Bilhões de pessoas irão para o inferno se ele voltar agora. Devemos ter uma colheita de almas, deixando as 99 e indo atrás da uma. Há muitas avós orando, muitos pais e mães orando por aí, que estão crendo em Deus pelos seus entes queridos não salvos, pelos seus filhos, pelas esposas desviadas, pelos maridos desviados, para que voltem e sirvam ao Senhor Jesus Cristo. E acredito que Deus está nos dando essa janela agora. Há um grande abalo para despertar. E acredito que, à medida que vemos a riqueza dos ímpios reservada para os justos com esses projetos de lei sobre criptomoedas e a base com ouro e prata e essas coisas vindo, estou dizendo a vocês, isso será a maior transferência de riqueza que jamais poderíamos ter esperado ou imaginado. Para que serve isso, no entanto? Quero dizer isso repetidamente. Para que serve isso? É para espalhar o Evangelho, para que possamos alcançar, vai levar bilhões, se não trilhões de dólares, para pregar o Evangelho pelo mundo todo, e então o fim virá. Estamos cumprindo o que as Escrituras, o que Jesus nos disse, o cumprimento das Escrituras de que devemos pregar o Evangelho para toda tribo, toda língua, todos, e então o fim virá. Devemos falar para o mundo todo, de Coreia do Norte ao Japão, à China, à Venezuela, a todos, que temos o maior mover de Deus por toda a África, por toda a Ásia, pelo Oriente Médio ou qualquer lugar, como nunca vimos antes. E acredito que estamos vendo isso agora. Acredito que estamos vendo agora. Estamos vendo a primeira lâmina, depois a espiga, depois a manifestação completa disso. E é empolgante fazer parte disso. Mas, sabe, vemos que é como se estivéssemos em um barril de pólvora quando se trata de criptomoedas. Vemos o Bitcoin subindo para máximas históricas de $120 mil por ação. Isso é loucura. Eu disse a uma querida irmã no Senhor, ela me ajudou uma vez, e eu disse a ela, ela estava me perguntando onde deveria investir algum dinheiro que recebeu do seguro de vida do marido que faleceu ou algo assim, as pessoas tentam te dizer. Eles dizem, ei, o que você faz com o seu dinheiro? O que você faz? Eu disse, não sou consultor financeiro. Não sou consultor financeiro. As pessoas estão sempre me perguntando esse tipo de coisa. Eu disse, você deve seguir a voz de Deus por si mesmo. Mas, nessa ocasião, senti-me impulsionado, porque era uma viúva, a dizer a essa pessoa o que fazer com suas finanças. E eu disse, foi isso que o Senhor me disse. Agora, ore sobre isso. Então, eles vieram e disseram, não senti paz sobre isso. Eu disse, bem, tudo bem. Então, eu errei. Siga em frente. Mas exatamente o que o Senhor disse, quando estava lá embaixo, se ela tivesse pegado o dinheiro, o que o Senhor disse, que eles tinham, teria se transformado em $14 milhões nos últimos 7 meses. Um aumento de $14 milhões. E eu dou toda a glória a Deus por algumas dessas coisas, pessoal, porque, sabe, é ouvir em parte, ver em parte. Mas essa foi uma chance. O que estou tentando dizer a vocês é que foi uma chance para a riqueza do pecador reservada para o justo. Não sei nem o que é esse tipo de colheita, é gigantesco, sabe, mas é exatamente o que o Senhor disse. Então, o indivíduo disse, eu coloquei nisso, e aquilo estava em $70 em um momento, e agora caiu para algo como 18. Despencou muito. Então, você não pode ser guiado pela carne, mas sim pelo Espírito e pelo que o Espírito do Senhor está te dizendo para fazer. Agora, não estou aqui para dizer que você está errando. Esse não é o meu lugar. Meu trabalho é sempre orar para que Deus dê a cada um de nós a capacidade de ouvi-lo, porque é isso que a sua palavra diz. Minhas ovelhas conhecerão a minha voz, e a voz de um estranho elas não seguirão. Agora, espíritos familiares tentam entrar, espíritos demoníacos tentam entrar e causar confusão. É por isso que entramos nesta palavra todos os dias.
E quanto mais você entra nesta palavra e tem uma base da palavra de Deus dentro do seu coração, quanto mais ele permanece em mim e minhas palavras permanecem em vocês, vocês pedirão o que quiserem, e isso será feito para vocês. Acredito que isso foi um exemplo depois que comecei a fazer as contas, porque pedi a Diana para fazer isso por mim, me dizendo qual foi o retorno, porque eu me lembro da palavra profética. Então, quando trouxe isso à pessoa e depois que eu disse, sabe, você sente pena das pessoas, porque um aumento de 14 milhões de dólares é muito dinheiro. Quer dizer, isso é uma riqueza que muda a vida, e eles perderam isso. É por isso que eu disse que há grandes oportunidades nos dias à frente, se você não agir quando eu digo para agir e permanecer em sintonia comigo. Ouvindo meu sopro, ouvindo meu coração, como um relógio tic-taqueia, um relógio suíço fino. É perfeito, preciso, orações no alvo. Ouvindo a voz dele, sabendo quando ele te diz para fazer algo e seguindo isso, dizendo, Pai, estou em sintonia contigo. Estou na vertical contigo, e tu me dirás o que está por vir. E assim, as pessoas perdem isso, e é por isso que eu estava tentando dizer a vocês, esse foi um exemplo, e é triste porque acontece. Acontece, e então você pensa, que pena. Bem, fazemos o nosso melhor, e todos nós estamos fazendo o nosso melhor, mas estou dizendo que é isso que está prestes a acontecer para muitas pessoas. E se for uma grande oportunidade perdida, é o que o Senhor me disse, Braden, haverá grandes oportunidades perdidas. Você deve permanecer em sintonia comigo, pois terá grandes oportunidades perdidas em 2025 e 2026. Eu vi claramente até maio de 2026 uma mudança e um realinhamento global com essas tarifas e tudo isso acontecendo. Lembrem-se de que eu disse para observarem os SUNs. Observem os SONERs com a Coreia do Sul e o Japão em relação às coisas. Observem os SONERs. O Senhor continuou trazendo isso à tona, e eu achei interessante as coisas que ele nos diz. Então, dito tudo isso, sei que passei por muitas coisas rapidamente. Tento sempre manter vocês atualizados, é o que sempre quero dizer. É como se eu estivesse tentando mantê-los atualizados sobre onde estou orando e onde estou agora. Então, estou ainda observando Cuba. Ainda estou observando o que acontece com a Ucrânia. Vejo o que disse a vocês, que um grande abalo nas finanças acontecerá no Canadá, com Trump dizendo que vai impor essas tarifas em 1º de agosto. E Mark está surtando. Então, será que tudo isso vai acontecer? Eu disse que vi o Canadá se tornando sem fronteiras financeiras nos dias à frente com o México, e ele estava impondo grandes tarifas ao México. Então, Canadá e México se uniram à América nos dias à frente. Eu vi isso e disse a vocês repetidamente. E ele tenta reconstruir a América melhor, mas não é tão funcional por causa de quão ruins estão as coisas financeiramente. Então, eu só oro para que todos estejam ouvindo ele. Oro com todo o meu coração para que estejamos seguindo a voz de Deus nesses últimos dias, que tenhamos o que precisamos para realizar o trabalho, que cada pessoa esteja fazendo sua parte. Muitas mãos tornam o trabalho leve, e não há ninguém maior ou menor. Somos todos um corpo e estamos trabalhando juntos, certo? Um é o dedo do pé, outro é o dedo da mão, mas estou dizendo a vocês, enquanto trabalhamos juntos, conseguimos fazer muito. Só quero dizer obrigado por virem e me apoiarem no programa do Kim Clement com Don A. Isso foi incrível. Muitos de vocês vieram para o bate-papo ao vivo e foram tão gentis, tudo no domingo. Isso foi uma verdadeira bênção. Eu realmente agradeço a ela por fazer isso conosco. E sabe, eu oro para que tenha abençoado vocês. Achei que foi divertido. Algo diferente, sabe? E então, não sei se farei algo assim novamente, mas é apenas eu fluindo, sabe? Apenas tentando seguir o Espírito do Senhor com tudo o que tenho, pessoal. E é empolgante poder ir a outra plataforma e compartilhar o amor de Deus com as pessoas e falar sobre o que o Senhor está me dizendo. E,
Sabe, houve uma grande resposta. E muito disso é por causa de vocês. Muitos de vocês vieram para lá e estavam apoiando. E eu só queria dizer obrigado e que temos muitas caras novas. Braden disse que conseguimos 1.500 novos inscritos nos últimos dias, provavelmente por causa daquele canal e de fazer este último vídeo. Mas só quero dizer, sejam bem-vindos, todos vocês. 1.500 é bastante, então só queremos dizer obrigado e que vocês são bem-vindos por estarem aqui. Obrigado por virem e se juntarem ao exército de oração. Sabe, é empolgante. Temos muito trabalho a fazer como corpo de Cristo trabalhando juntos. E então, são 1.500 novas caras hoje, mais ou menos. E estamos animados com isso. Eu disse, nossa, veja como o Senhor está fazendo isso crescer. Então, toda glória a Deus. Isso significa que estamos com 551 mil pessoas, acredito, todas juntas neste canal principal. Então, eu só espero pelo outono. Sabe, eu sei o que o Senhor me mostrou sobre o outono deste ano. Grandes mudanças e grandes coisas acelerando. E então, sabe, estamos ansiosos pela conferência de oração da irmã Billy Brim. Ela realiza essa conferência de oração todos os anos. E fomos no último ano, e foi incrível com o avivamento da tenda e tudo mais. E este ano vamos fazer isso novamente. Então, isso é em outubro. Então, se vocês estão procurando algo divertido para fazer em outubro, eu os encorajo a virem para Branson, Missouri, onde as folhas estão mudando e a brisa fresca está chegando, e você tem as montanhas Ozark. E é simplesmente divertido, sabe? Há uma conferência de oração chegando novamente em outubro. E eu disse, sabe, isso está a apenas cerca de 3 meses de distância, sabe? Temos agosto, setembro, outubro. Quer dizer, julho já está na metade. Então, toda glória a Deus. Estamos animados com isso. Então, lá vem de novo. E Billy Burke está fazendo suas reuniões, e, sabe, é empolgante. Então, vamos tentar participar de muitas dessas, especialmente no outono, e viajar por aí e olhar as folhas e coisas assim. Mas eu disse a Diana, é minha época favorita do ano. Eu amo futebol. Nosso futebol americano. Amo a mudança das folhas e as pernas de peru e é divertido. Vocês não amam o outono? Especiarias de abóbora, sabe? Tão bom, glória a Deus. Um clima aconchegante. Então, Pai, eu só te agradeço, Senhor, por tudo o que fizeste por nós, que nos mostras o que está por vir. Senhor, nós te damos toda a glória, honra e louvor. E nós te agradecemos, Pai. Agradecemos, Pai, pelas conferências de outono e tempos de renovação. Obrigado, Senhor, por estarmos novamente naquela temporada, já começando a voltar e entrar nos dias mais curtos, porque Deus, teu tempo de semeadura e colheita nunca cessa. Pai, eu te agradeço, Senhor, que os dias se tornam mais longos e os dias se tornam mais curtos. E são os sinais dos tempos que estamos observando agora, que Jesus Cristo está voltando, enquanto vemos os sinais de que as coisas estão mudando bem diante de nós. Eu te agradeço, Pai. Eu te peço para orar pelos ataques surpresa de Pearl Harbor contra esta nação. E eu te agradeço, Pai, que nossas forças de segurança, a Segurança Nacional, FBI, CIA, Pai, todos eles, Pai, teriam seus olhos abertos e estariam vigilantes enquanto entramos no final do verão e vamos para o outono e para os meses de inverno. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela nossa temporada de futebol. Pai, eu sei o que me mostraste sobre uma retaliação da economia da China, uma experiência de amanhecer vermelho com o Irã e todas essas grandes coisas tentando acontecer com a Coreia do Norte. E eu, o que me mostraste, Senhor, tu me avisaste. E eu te agradeço, Senhor, que o inimigo interno está sendo exposto enquanto falamos. That the enemy within is being exposed as we speak. The people are being found out. Que as pessoas estão sendo descobertas. Que, Pai, o que o diabo planejou para o mal, Deus, tu vais transformar em bem. E eu acredito, Pai, que nos chamaste neste canal como poderosos guerreiros de oração para um tempo como este. Que levantemos um padrão contra o diabo. Que digamos, Satanás, até aqui e não mais. E enquanto nossos filhos se preparam para voltar à escola nas próximas semanas, Pai, nós te agradecemos, Senhor, já por uma proteção divina,
pelos professores certos, pelos amigos certos, pelo lugar certo. Eles estarão naquele fluxo divino, aquela proteção divina enquanto voltam para a faculdade nas próximas semanas. Eles voltam para a escola. Pai, eu te agradeço, Senhor, por tua cerca divina de proteção ao redor deles enquanto começamos a encerrar o verão. Eu te agradeço, Pai, por tudo o que fizeste e tudo o que vais fazer. Pois tu és bom e tua misericórdia dura para sempre. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela cura sobre nossos corpos. O Senhor disse para orar por empregos. Pessoas estão crendo por empregos agora. Empregos e melhores empregos, aumentos e bônus. Pai, eu te agradeço, Senhor, por promoção em seus empregos agora, em nome de Jesus. Chamamos seus empregos para serem abençoados. Pai, que eles tenham grandes aumentos em 2025. Que parte de sua transferência de riqueza seja um grande aumento, bônus, Pai, por bônus de Natal e bônus de fim de ano. Pai, eu te agradeço, Senhor, que tudo o que eles colocarem em suas mãos prosperará. Nós levantamos isso diante de ti, Pai, e te agradecemos, Senhor, que toda necessidade que temos, todas as contas pagas, toda dívida é eliminada. Eu te agradeço, Senhor, que estamos abençoando a cidade no campo, entrando e saindo. Eu pleiteio o sangue de Jesus ao redor e sobre nossas casas e ao redor de nossa saúde e ao redor. Dizem, bem, está a época da gripe. Não, não nós. Pai, nós temos saúde divina. Não participamos do vírus da gripe. Não participamos de problemas estomacais. Não participamos de nenhum tipo de doença. Pai, eu te agradeço, Senhor, que tua palavra diz que nós andaremos em saúde divina. Andamos em tua saúde divina, Pai, que estamos curados inteiros e bem pelas tuas chagas, em nome de Jesus. Agora, Pai, eu te agradeço, Senhor, pelo teu corpo, e eu o levanto diante de ti, Deus. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua cura, pela tua integridade, pelo teu bem-estar, que estamos curados inteiros e bem em nome de Jesus. Pelas tuas chagas, estamos curados. Tomamos autoridade sobre a doença. Tomamos autoridade sobre as enfermidades. Tomamos autoridade sobre névoas cerebrais e coisas do cérebro com a mente. Dizemos, em nome de Jesus, estamos curados. E inteiros e bem, em nome de Jesus, eu falo para as tireoides serem curadas. Falo para o testosterona ser curado. Falo para todas as coisas de açúcar no sangue serem curadas. Agradecemos, Senhor, que até mesmo as próstatas dos homens e os ovários das mulheres, tudo isso está curado e inteiro e bem em nome de Jesus. Tudo isso em relação aos seus corpos, Pai. Agradecemos, Senhor, que a cura divina flui através de cada um de nós, da cabeça aos pés, Pai. Mas tomamos este corpo e te agradecemos, Senhor, que tu te tornaste doença por nós e que não precisamos ter doença. Não precisamos ter enfermidade. E te agradecemos, Senhor, que estamos libertos disso em nome de Jesus. Então, Pai, levantamos o sangue diante de ti, Pai. E eu te agradeço, Senhor, que confessamos nossos pecados. Tu és fiel e justo para nos perdoar de nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E te agradecemos, Senhor, pelo sangue agora. E pleiteamos o sangue sobre nossos entes queridos não salvos. Pleiteamos o sangue sobre nós, e te agradecemos, Senhor, que estamos sempre no lugar certo na hora certa, andando em proteção divina em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, tudo está lavado no sangue. Vocês acreditam nisso hoje? Somos crentes que acreditam ou não? É isso que continuo dizendo a mim mesmo. Você é um crente que acredita ou não? Sabe, quando vou ao médico e faço meus exames, eles disseram que meu nível de testosterona está baixo. Você precisa de testosterona e todas essas coisas. Eu começo a falar com meu corpo. Estou dizendo a vocês, só porque estou aqui e tento pregar, digo a vocês todas essas coisas, ainda estou crendo por coisas para mim mesmo. Ei, estou curado. Estou inteiro. Estou bem. Estou liberto. Sabe, há tantas coisas com meu peso e aumentando como tem acontecido, há hormônios que preciso alinhar com a testosterona. Minha testosterona está em 36. E isso é só para ser real com vocês. Eu não tinha ideia de que minha testosterona estava tão baixa.
O médico disse, já vi testosterona de mulheres mais alta que a sua. E eu me perguntava por que estava me sentindo como me sentia, mas não falo sobre isso. Não falo do problema. Não falo do problema. Eu só continuo crendo e ficando mais e mais pesado, e há coisas acontecendo. Penso, o que está acontecendo comigo? Mas vou lá, eles fazem todos os exames e tudo mais, e me examinam e dizem, é isso que está acontecendo com você. Eu digo, again, bem, isso é algo que sei que tenho que crer agora. E falo com isso, tomo um pouco de algo para isso e digo, ok, bem, não vou me abalar por isso. Não me abalo pelo que vejo, mas estou me sentindo melhor. Minha mente está muito mais clara. E você pensa, bem, sabe, os homens precisam de testosterona para funcionar. Sabe, é interessante. Deus fez nossos corpos de forma maravilhosa e admirável, mas temos que estar em movimento, funcionando como uma máquina. E eu penso, nossa. Sabe, à medida que envelheço, 45 anos não é tão velho. E estou grato porque todo o resto estava perfeito. Todos os outros exames estavam bons, mas é algo em que preciso trabalhar um pouco. E vou conseguir baixar meu peso novamente. Mas toda glória a Deus, senhoras e senhores. Estou dizendo a vocês, é orar por coisas e você pensa, again, interessante. Interessante. Sabe, sei que cada um de vocês está crendo por algo, e vocês são crentes que acreditam. Eu gosto mesmo dessa água. Não estou promovendo essa água, mas essa água, eu experimentei Fuji e todas essas outras, Fiji Water e tudo isso. Não gosto daquela água. Eu gosto dessa água. É a minha favorita. Eu experimentei todas. Sou um snob com água. Se não gosto do sabor, não bebo. Eu disse a Diana, não gosto tanto da Aquafina quanto gosto dessa. Essa é amarga. Ela tem comprado essa para mim porque eu gosto. Então, estou grato, tem um bom sabor. Então, vou orar com vocês por um pouco. Querem orar comigo? Querem ir fazer tubing? Então, há muitos de vocês que não gostam dos vídeos mais longos, e alguns de vocês gostam, mas acho que a maioria reclama dos mais longos. Mas eles disseram que nem assistem mais. Bem, tudo bem. Oro para que alguns de vocês fiquem por aí, porque há muitas coisas que o Senhor está tentando dizer a vocês. Mas vocês têm que entender que Deus não é um micro-ondas. Deus não é um micro-ondas. É uma panela de cozimento lento. Quando você está orando e vendo, não coloque Deus em um cronograma, sabe? Deus, você tem 15 minutos para falar, e se não falar, tenho coisas que preciso fazer. Quem é você para falar com o Pai assim? Eu fluo até que Ele diga para parar no meu espírito, e eu apenas honro tudo o que Ele tem para mim, independentemente de ser conveniente. Orar e ter relacionamento e fazer coisas nem sempre é conveniente. Vamos lá. Faz parte de crescer e saber que a agenda dele é tudo o que importa. O que queres para mim e para minha vida, Pai? E as pessoas querem que Deus se mova no tempo delas. Bem, sabe, aquela palavra profética não aconteceu quando pensamos que aconteceria. Então, acho que é uma falsa profecia. E você não sabe como nada disso funciona. Passam 20 anos, 30 anos, e então você começa a ver algo. E então você pensa, bem, eu esqueci daquela palavra. É bom quando, eu disse até ao Kim Clement, eu disse, é incrível quando acontece dentro de algumas semanas depois que você deu a palavra, mas geralmente não é assim que acontece. Ele te diz algo, e você espera às vezes 5, 6 anos, 7 anos, e então você pensa, nossa, eu me lembro quando o Senhor disse isso. Eu me lembro. Mas o Senhor disse, vou acelerar as coisas. Vou acelerar as coisas. E estamos vendo isso agora em apenas 3 ou 4 meses, às vezes 6 meses, mas estamos vendo muito rápido. E antes isso nunca acontecia assim. E eu fico tipo, nossa. Isso torna divertido quando você vê as coisas acontecendo tão rápido e não precisa esperar anos por isso, esperando e esperando e esperando. As dores de parto estão umas sobre as outras. Estou esperando um grande vulcão entrar em erupção. Estou esperando um grande terremoto acontecer. Estou esperando uma transferência de riqueza financeira. Estou esperando guerras e rumores de guerras.
Estou esperando a glória. Você ouviu falar daquele cara que morreu e foi ressuscitado? Eles sofreram um grande acidente de carro na estrada, e as pessoas morreram, e Jesus e o pregador oraram por ele, e ele se levantou dos mortos ali mesmo, e foi tudo ao vivo na TV, no Facebook ao vivo ou algo assim. Quer dizer, sério, estou esperando algo tão grande acontecer que pensamos que não há como a inteligência artificial mexer com isso. Não há como tirar isso, e Deus recebe toda a glória porque foi na televisão ao vivo. Não há como a inteligência artificial mexer com TV ao vivo. Sabe o que estou dizendo? É pré-gravado e manipulado. É ao vivo. Então, vamos ver se vamos fazer tubing juntos. Tudo bem. Eu sempre chamo de tubing porque é como descer um rio. Sabe, o rio flui. Quando se trata de oração intercessória, você está fluindo com a oração. Você está fluindo com o Espírito Santo. E é um rio, e ele te puxa. E se você não está no rio certo, você sente. É seco. E há muitas vezes quando faço esses vídeos, e você está tentando encontrar onde está o rio para aquela veia do que você está tentando acertar. É como uma enfermeira tentando acertar a veia. Não sei. Parece nojento, mas é como se eu estivesse procurando ali. O que você vai acertar? Quer dizer, o que você tem que fazer? Você tem que fluir. Meu Braden sempre diz, eu não sei como dizer de outra forma. É nojento, mas é a verdade. Você procura. O que você está fazendo? Vamos lá. Temos que acertar. E se você tem que encontrar uma boa veia? Não sei o que mais dizer. É como se eu tentasse com todo o meu coração, ia morrer para si mesmo, ouvir ele dizer, Pai, o que está no teu coração hoje? O que está no teu coração hoje? Obrigado, Pai. Listening to him and saying, Father, what's on your heart today? What's on your heart today? Thank you, Father. Thank you, Lord, for your good and your mercy endures Obrigado, forever. Senhor, pelo teu bem e tua misericórdia dura para sempre. Grande é tua fidelidade, Pai, enquanto vemos tudo ao nosso redor o tempo todo. Enche nosso copo, Senhor. Nós o levantamos, Senhor. Vem e sacia esta sede da minha alma. Pão do céu, alimenta-me até que eu não queira mais. Enche meu copo, enche-o e faz-me inteiro. Enche meu copo, Senhor. Eu o levanto, Senhor. Vem e sacia esta sede da minha alma. Pão do céu, alimenta-me até que eu não queira mais. Fill my cup, fill it up and make me whole. Fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Instantaneously, I start hearing it. What he said. He said, these days are precious. Instantaneamente, começo a ouvir. O que ele disse? Ele disse, esses dias são preciosos e muito poucos. Há muito poucos dias sobrando. Ele até nos disse, ele disse, lembre-se do que eu disse? Estive ansioso por este tempo que vocês estão prestes a entrar, mais do que vocês jamais quiseram, para estarmos no fim do arrendamento de Adão, sem interrupções e sem impedimentos por qualquer força satânica ou demoníaca em relação ao corpo de Cristo. Uninterrupted and unhindered by any satanic or demonic force concerning the body of Christ flowing in the end time. Fluindo na glória dos tempos finais, vendo as demonstrações e as manifestações da glória de Deus como sempre sonhamos. Estava ouvindo o irmão Kenneth Hagin hoje falando sobre os dons, e o Senhor me disse, ele disse, há dons de cura e há dons de milagres criativos. O Senhor Jesus se movia no Espírito sem medida. Ele tinha tudo. Ele fluía em todos os dons. Ele fluía livremente nisso porque ele é o Filho de Deus, certo? Então, mas eu estava orando. Ele estava falando sobre cobiçar os maiores dons, desejá-los, persegui-los, querê-los com todo o seu coração,
querer Ele, perseguir. Quão faminto, quão desesperado você está pelo Senhor Jesus Cristo nesses últimos dias? Quão forte você quer ver mudança? Quão forte você quer ver mudança na sua vida? E há tanto disso que nos tornamos tão satisfeitos com onde estamos porque, bem, é onde estamos, e requer esforço para sair disso. É como se puxar para fora de um lado de um penhasco. E você tem que se puxar para cima, e você se puxa para cima, e você está tão determinado a sair disso. Estava pensando sobre algumas das coisas que ele está falando comigo sobre os dons e aprendendo a fluir nos dons de milagres. Fluindo nos dons de milagres. Quem fluiu em dons de milagres? A cura é diferente de um milagre, no sentido de precisar de, sabe, quando se trata de trabalhar em milagres criativos. Isso não é uma cura. É fazer crescer um membro ou fazer crescer um olho ou o que quer que seja. Isso é andar em milagres. Cura é como, bem, ela tinha um resfriado. E oramos por ela, e o resfriado foi embora. Um vírus foi embora. Eu quero ver milagres criativos. Crianças com autismo é um milagre criativo. Precisamos ver crianças, todas essas crianças presas com autismo, completamente livres, com síndrome de Down e paralisia cerebral. Tenho um coração tão grande por crianças com necessidades especiais. Criar um filho com necessidades especiais. Agora eu tenho mais compaixão do que nunca pelas famílias. E quando você passa por algo, você pode ter compaixão porque sabe pelo que eles passaram, especialmente coisas graves, e você pensa, sim, eu entendo. Mas nem muitas pessoas podem dizer isso a menos que tenham passado por isso. Mas peço a Deus o tempo todo, dá-me uma unção especial para crianças com autismo. Dá-me uma unção especial, Pai, para crianças com Down, com retardo mental, com todas as coisas que afligem essas crianças. Pai, eu te agradeço, Pai, que há uma unção especial, dotações especiais de fé para ressuscitar os mortos, para expulsar demônios. Pai, eu te agradeço, Senhor. Andamos na luz. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela luz. Que a luz seja, que as curas fluam, que as libertações fluam, que os milagres criativos fluam. Leva-nos novamente, Pai. Cria em nós um coração puro hoje, Pai. Que, Pai, estejamos nos preparando enquanto oramos por Mel Gibson na cena de Hollywood, que os cinemas sejam cheios do Espírito Santo e fogo, que vejamos uma das maiores demonstrações nas manifestações que jamais poderíamos esperar, imaginar ou pensar. Cremos. Pai, que este é um tempo como nunca antes, que veremos esse grande derramamento. Pai, eu te agradeço. Ó Senhor, nós te adoramos hoje. Enche nosso copo, Senhor. Eu o levanto, Senhor. Vem e sacia esta sede da minha alma. Pão do céu, alimenta-me até que eu não queira mais. Enche meu copo, enche-o e faz-me inteiro. Enche nosso copo, Senhor. Nós o levantamos, Senhor.
Vem e sacia esta sede da minha alma. Pão do céu, alimenta-me até que eu não queira mais. Bread of heaven, feed me till I want no more. I keep hearing it. Continuo ouvindo isso. Esta dispensação da graça está chegando ao fim. É disso que ele está falando. Vocês entendem onde estamos no tempo desta dispensação? Onde estamos nestes 6.000 anos? Estamos no fim. E continuo vendo o céu. Quando estou sentado aqui e estou cantando, instantaneamente, estou no verão e estou olhando. Estou me preparando para entrar no outono e posso ver tudo. É hora de descansar tudo. Ao entrarmos no outono, é hora de descansar tudo. Um grande derramamento do Espírito do Senhor. Comece a procurar por isso. Das suas finanças, da grande colheita da transferência de riqueza. Estou olhando para isso. Estou vendo pessoas com casas novas. Estou vendo pessoas com casas novas agora. Vejo pessoas com grama verde e casas novas. Eu disse a vocês que vi entrando no outono. Acabei de ver isso. O Senhor disse, diga isso novamente. Eu vi uma porta de madeira, e quando passamos pela porta de madeira, havia pastos verdes exuberantes e belos girassóis e belas flores amarelas por todo o pasto. Lembre-se de que ele disse, lembre-se das flores, lembre-se dos girassóis. Isso geralmente acontece em setembro. Girassóis aparecem em setembro. Aqui na América, onde vivemos, os girassóis são uma flor de verão. Grandes sementes de girassol. Vejo o verde. Vejo a nuvem do tamanho da mão de um homem. Vejo a nuvem do tamanho da mão de um homem. E está começando a chover. Está começando a chover. Ouço o som de uma abundância de chuva. Ouço o som de uma abundância de chuva. Vejo o mês de setembro destacado diante de mim agora. Novamente, ouço o som de uma abundância de chuva. Agora vejo agosto, setembro novamente. Vejo agosto, setembro novamente. Ouço o som de uma abundância de chuva. Oh, é hora de você crer por algo maior. Muitos de vocês agora estão apenas crendo pelo que é necessário para mal sobreviver. Mas vocês precisam crer por números maiores e maior abundância, é o que acabei de ouvir o Espírito do Senhor dizer. Creiam em mim por algo maior. É hora de subir mais alto. Mais alto. Mais alto. Vejo isso novamente. Casas belas. Casas belas para as pessoas. Carros belos para as pessoas. Não nos falta nenhuma coisa boa. Não nos falta nenhuma coisa boa. Não nos falta nenhuma coisa boa. Não se contentem com o segundo melhor. Deus quer que vocês tenham o melhor dele. Deus quer que vocês tenham, ele disse,
Não se contentem com o segundo melhor. Deus quer que vocês tenham o melhor. Deus é tão grande quanto sua fé permitir que Ele seja. In this window of opportunity, I see it again going all the way in. Oh, Bea pura bafa hama nama opa pochako dabada. And mungu budo do 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 bo rabara basete de. Oh, rabasete kishishe. Ah, terene andana na maningo roboso tobrada. Nesta janela de oportunidade, vejo isso novamente, indo até o fim. Casa. Vi um vislumbre do dinar novamente. Vejo o tapete persa novamente. Vejo o outono. Vejo a transferência. As pessoas estão celebrando a transferência de riqueza. Quando você receber a transferência de riqueza e tiver a riqueza em suas mãos, não a enterre. Não a enterre. Ouvi o Espírito do Senhor dizer, não a enterre por medo, preocupado com o que você tem. Bem, isso pode ser nosso único vagão cheio. Querida. Então, é melhor enterrarmos. O Senhor disse, não sejam tolos e façam isso. Não sejam tolos e enterrem. Seja o que isso signifique para quem quer que seja. Não sei o que isso significa para alguém, mas enterrar. Mas ele disse, estenda sua rede e creia por algo maior. Pois eu sou seu suprimento vasto, e há uma fonte que nunca secará. Eu sou o suprimento vasto. Estenda sua rede, pois há um suprimento abundante. Não enterre. Não enterre. E há muitos de vocês que vão enterrar por medo. Bem, temos que guardar para o que ele disse, Brandon. Estou trazendo adiante. Algumas das fases iniciais são dinheiro semente. Então, tudo o que o homem semear, isso também colherá. E você diz, bem, eu não tinha semente para semear. Não coma sua colheita comendo sua semente. Não coma sua semente. O Senhor disse, não coma a semente. Semeie a semente, e eu providenciarei uma colheita. E alguns de vocês semearão uma árvore inteira, e colherão um pomar. Vocês semearão uma árvore inteira e colherão um pomar. Pois o tempo de semeadura e colheita está acelerando. O tempo de semeadura e colheita está acelerando. E vocês têm que crer por algo maior nesses últimos dias. Bem, esse é o jeito que sempre foi. É hora de quebrar o molde. Não vamos voltar para aquela gaiola de onde saímos. Você está livre daquela gaiola. Daquela gaiola de pássaros. E o Senhor disse, não volte para a gaiola enterrando a semente. Bem, por assim dizer, em uma caixa sem ser plantada. Sabe o que estou dizendo? Você tenta acumular. É acumular. Bem, temos que esperar por um dia chuvoso, caso haja um dia chuvoso.
Você tem seu fundo para dias chuvosos. Você tem seu fundo para dias chuvosos. Você poderia ter $500,000 na conta bancária, 2 milhões na conta bancária. Não sei. E você está lá olhando para isso e dizendo que é para um fundo de dias chuvosos, mas isso era antes do que você estava crendo. Mas o Senhor disse: eu tenho mais reservado para você se você apenas semear e deixar passar por você. Não seja uma represa, seja um rio para o que está prestes a acontecer. Pois eu sou seu suprimento vasto. Há mais de onde isso veio. Há mais de onde isso veio. Ok. Posso dizer isso em voz alta? Vi uma certa criptomoeda, direi que subiu mais alto. Mas o Senhor disse que há mais de onde isso veio. Oh, há mais de onde isso veio. Será em estágios. Vejo o dinar novamente. Vejo o dinheiro. Houve um empecilho demoníaco. Houve empecilhos demoníacos. E Deus está removendo esses empecilhos hoje, onde Ele está entrando em cena. E o que parecia impossível vai se tornar possível porque tudo o que é preciso é um pequeno empurrão. Um pequeno empurrão no reino espiritual. Um pequeno empurrão. Um pequeno empurrão. Um pequeno empurrão. Oh, nós dizemos falsos movimentos. Falsos movimentos. Sacudidas. Falsos movimentos. Sacudidas. Não se abalem com as sacudidas. 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 Os falsos movimentos. Ouço o Espírito do Senhor dizer: sacudidas, falsos movimentos. Do bredi apango baleang yemuya bayashungo ba abatoba menene ipoko meni mebiko babandoba bayongo ba mamango madabasa kotobo de benebo ramabamba de a wealth like you've never seen. Uma riqueza como vocês nunca viram antes. Uma riqueza como vocês nunca viram antes é o que eu tenho reservado. Uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade. Tudo mudará em um dia. Tudo mudará em um dia. Ó Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela grande mudança. Pela grande mudança em um dia. Pela grande mudança em um dia. Uma mudança. Uma mudança. Uma mudança. Uma mudança. Uma mudança. Uma mudança. Em um dia. O inimigo tentará mantê-lo para baixo cada dia. O inimigo tentará fazer você usar uma carranca cada dia.
Mantendo para baixo, usando uma carranca, segurando para baixo e mantendo preso. Mas o Senhor quer elevá-lo mais e mais e mais alto, e você fluirá como um pássaro pegando o vento. E Ele quer que você sorria por dentro. Sorria, sorria, sorria. É hora de sorrir. Pois o inimigo foi derrotado, e é hora de estar alegre. Não estar triste, pois eu tenho grandes coisas reservadas. Ele diz, eu tenho grandes coisas reservadas para a porta dos crentes. Há grandes coisas reservadas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Lembre-se de que o noivo traz presentes para a noiva. O noivo traz presentes para a noiva e o cortejo antes da vinda da noiva. Ele está debaixo do chupá, mas está trazendo os presentes antes da noiva, pois eu estou vindo. Estou vindo. Estou à porta. Estou à porta e tenho grandes coisas reservadas. Para ser inteiro em espírito, alma e corpo, fisicamente, financeiramente, mentalmente, emocionalmente inteiro. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pois Ele disse, eu preparei uma grande mesa. Não a preparei com coisas ruins, com talheres de plástico. Eu a preparei com porcelana fina. Eu preparei uma grande mesa diante de vocês na presença dos seus inimigos. Há uma grande mesa preparada diante de vocês. Não é como coisas de plástico. É a porcelana fina. Deus preparou um lugar para vocês. Ele tem um lugar para vocês. Conectem-se a isso. Bem, eu só tenho minha seguridade social. Só tenho meu cheque de assistência social. Creia por mais. Pois eu tenho grandes coisas reservadas. Ele diz, fale com sua montanha. Fale com suas circunstâncias para mudarem. Sua montanha tem que ouvir sua voz. Você tem que falar com suas circunstâncias para mudarem. Eu fiz tudo o que vou fazer por vocês em relação à transferência de riqueza. Fale com ela. Fale com ela. Chame-a para vir à tona. Chame-a para vir à tona. Chame-as para virem à tona. Chame a prosperidade. Chame a falta para ir embora. Fale para a falta ir embora. Chamando todas as coisas que não são como se fossem. Chamando-as agora em nome de Jesus. O dinheiro vem agora em nome de Jesus. O dinheiro vem para mim agora em nome de Jesus. Eu o chamo da economia mundial para minhas mãos em nome de Jesus. O dinheiro vem para mim agora em nome de Jesus. Pai, nós o chamamos. Dizemos agora em nome de Jesus. Ó Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Não vamos estar falidos, quebrados e enojados. Vamos ter mais do que suficiente enquanto passamos por esta porta. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia.
É hora de crer que a semente que você semeou no passado virá para a colheita finalmente. Mude seu pensamento negativo. Mude seu pensamento negativo. Comece a falar com ele e regozije-se. E regozije-se no Senhor sempre. E novamente eu digo, regozije-se. Regozije-se no Senhor sempre. E novamente eu digo, regozije-se. É isso que ele está dizendo hoje. Ele quer que as pessoas creiam nele por algo maior. Eles pensam, bem, se conseguirmos recuperar algumas centenas de milhares de dólares, vamos apenas guardar no banco. E quando todas essas coisas ruins vierem ao nosso redor, teremos um pé de meia. E o Senhor disse, é nesse nível que está a sua fé, para apenas sobreviver, para apenas ter um pé de meia? Ele disse, creiam em mim por mais, pois eu tenho grandes coisas reservadas. Glória a Deus. Aleluia. Isso é empolgante para mim. Isso é empolgante para mim. Vejo casas lindas com frentes brancas, com árvores belas e flores maravilhosas. Ele dá todas as coisas boas e perfeitas que vêm do Pai. Coisas boas e perfeitas vêm do Pai. Carros como Range Rovers, que são bons. Crendo por carros como um Range Rover. É isso que eu creio. Creia por um bom, com 3 fileiras. Quero 3 fileiras. Creia nele por mais. É hora de se animar com o que Deus está fazendo nesses últimos dias, senhoras e senhores. É hora de se animar. Há grandes coisas reservadas. É hora de se animar enquanto Ele abre a porta. É hora de se animar. Sacudindo as coisas do passado que nos prenderam, que nos seguraram. É hora de sacudir isso em nome de Jesus. Deus nos chamou para subir mais alto. Nossa, eu digo a vocês, olhar para isso é tão lindo. Olhando para a mudança e a transferência de riqueza, vejo isso nas pessoas, e elas estão tão animadas com o que estão recebendo. Ele traz bons presentes para aqueles que amam. Se nós, sendo maus, damos bons presentes aos nossos filhos, quanto mais Ele dará bons presentes aos seus filhos. Ele dará bons presentes aos seus filhos? Eu só vejo que Ele tem tanto reservado para vocês se vocês apenas ouvirem. O que Ele diz para vocês fazerem? Façam o que Ele disser para fazer. Como Ele fez com a mulher quando Maria veio a Ele. Ela disse, encham a água com vinho. Transformem a água em vinho. Jesus, qualquer coisa. E então Ele disse, vão pegar os cântaros de água e enchê-los. E ela disse, façam o que Ele lhes disser para fazer. Glória a Deus. Façam o que Ele lhes disser para fazer. Ó Pai, nós te louvamos. Há tanto reservado. Há tanto reservado para meus amados. Estou dizendo a vocês, pessoal, Ele quer fazer tanto por vocês. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelas curas, demonstrações e manifestações hoje. Estou dizendo a vocês, coisas que foram retidas, e que nos mantiveram em falta, de repente serão uma abundância. Viradas de 24 horas. É isso que vai acontecer. Vocês precisam crer na sua virada de 24 horas. Como isso vai parecer para vocês? Onde vocês estão sentados, e acordam no dia seguinte, e tudo pelo que vocês sempre creram está à porta. Em curas, demonstrações. Alguns de vocês dizem, eu creio em Deus por um cônjuge. Creio em Deus por um homem temente a Deus. Quero um homem temente a Deus. Quero uma mulher temente a Deus. Virada de 24 horas. Ela está vindo. Ele está vindo. Por quem vocês estão crendo?
Estão se preparando para isso? Bem, eu não sei. Sabe, vou apenas ficar sentado e não cuidar de mim mesmo e fazer todas essas coisas. Vou sair e tentar encontrá-los. Qualquer coisa. Eles simplesmente vão bater na minha porta. Foram necessários os peixes e os pães para se multiplicarem e alimentar milhares, e depois sobraram 12 cestos. Não aconteceu com nada. Então, vocês têm que saber que Deus é um Deus de multiplicação, e Ele pega o seu pouco e transforma em muito. E eu creio que, ao fazermos o que Ele nos disse para fazer, Ele pega nosso pouco e faz muito. E nem sempre é ter uma mentalidade de esperar pelo correio. Bem, talvez eu receba um cheque de uma celebridade superstar de Hollywood. Pode acontecer. Eles ligam e dizem: "Ei, Brandon, estive te assistindo. Deixe-me ajudar no seu ministério." Sabe, isso pode acontecer. Eu posso ver isso, certo? Mas o que Deus geralmente faz? Ele te diz para fazer algo e diz: "Escute, vou ungir sua mão para fazer algo, e isso vai se multiplicar. Se você apenas fizer isso e isso, vou multiplicar o que eu te chamei para fazer." Faz sentido o que estou dizendo a vocês? É hora de crer em Deus por extremamente abundante acima de tudo o que ousamos pedir ou pensar. Pai, estou apenas te agradecendo, Pai, por esses extremamente abundantes. Eu te agradeço, Senhor, pelos extremamente abundantes. Eu te agradeço, Senhor, pelos extremamente abundantes acima de tudo o que ousamos pedir ou pensar, tipo de Deus que tu és. Obrigado. Pai, pelos Range Rovers de 3 fileiras. Creia em Deus por algo grande, pelos vagões de 3 fileiras, por que não crer em Deus por algo grande? Bem, isso é materialismo. Bem, por que não? Que maneira melhor de aparecer e se exibir, e então você dirigindo melhor, e o mundo pergunta: como no mundo eles conseguiram pagar por isso? Apenas meu Deus poderia fazer isso. Apenas meu Deus providenciou. Você tem um grande adesivo no para-choque que diz: Deus providenciou. Não sei. Mas alguém na sua família vai olhar e dizer: como eles fizeram isso? Apenas Deus. Como eles saíram daquela cadeira de rodas? Apenas Deus. Como o casamento deles está melhor do que nunca? Apenas Deus. Eles nunca brigam mais. Nossa, eles parecem estar apaixonados. Não parece que eles têm um bom casamento? Por que não crer em Deus? Bem, eles estão sempre brigando. Não, não, não. Estamos sempre apaixonados. Sempre temos paz em nossa casa. Creia em Deus. Todos os nossos filhos estão servindo ao Senhor. Todos estão radicalmente em chamas e na juventude toda quarta-feira à noite ou vá ver. Vocês veem pelo que estão crendo em Deus? Vocês têm que dar a Deus algo para trabalhar. Bem, eu não sei se Deus pode fazer isso. Não. Deus é tão grande quanto sua fé permitir que Ele seja. Estou crendo em Deus por algo grande. Quero. Nossa. Creio que Deus pode aparecer e você viver na melhor comunidade fechada de toda a sua cidade. Creia em Deus. Tenho os melhores tênis. Não preciso usar sapatos baratos que se desfazem. Tenho os melhores tênis, sabe? Não sei. Estou apenas tentando tirar coisas. Tentando pensar: nossa, tenho os melhores assentos no jogo de beisebol. Deus ama esportes. Por que não crer em Deus por isso? Tenho ingressos de temporada para o Thunder no próximo ano. Tenho ingressos de temporada para os Dallas Cowboys. Não sei. Não sei. Qualquer que seja o desejo do seu coração, Deus disse que Ele te dará os desejos do seu coração. Meu Deus suprirá todas as minhas necessidades de acordo com suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Mas Ele disse que me daria. Deus te dará os desejos do seu coração. Qual é o desejo do seu coração? Quero uma esposa bonita e uma casa bonita e um carro bonito. Não sei. Não sei pelo que você crê, mas apenas creia por algo grande. E creio que Deus providenciará. Deus cuidará de você. Ele não disse. Ele disse que não é bom que o homem viva sozinho. Então, creia em Deus por um cônjuge cristão temente a Deus. Por que não crer por isso? Foi o que eu fiz. Eu consegui. Deus não disse:
Brum, sabe, você está crendo. Tanto quanto creio, ela está fora da minha liga. Toda vez que a olho, penso, minha esposa é linda. Eu olho para ela. Penso, como no mundo eu consegui isso? Eu me belisco o tempo todo. Digo a ela o tempo todo. Não sei como, foi apenas Deus. Posso dizer honestamente isso. Digo que foi apenas Deus. Quando olho, porque as pessoas dizem, como você conseguiu uma esposa tão bonita assim, Brandon? Como você conseguiu uma esposa que ama o Senhor como você? Como você conseguiu? Porque estou dizendo a vocês, um cara gordinho como eu e que fez tudo o que fiz, e estava tão quebrado quanto eu estava, você olha para mim e pensa, como você a manteve por todos esses anos? Deus ora. Sou um homem que ora. Busco o Senhor como família. Oro por ela. Oramos juntos, intercedemos juntos. Mas posso dizer honestamente que foi tudo Deus. Dou a Ele todo o louvor por me dar uma esposa assim. E Ele me honrou como homem. Ele me deu os desejos do meu coração. Eu criei nele quando criança. Pai, eu te agradeço por uma esposa bonita. Eu não quero uma esposa desdentada, mas te agradeço, Senhor, que me deste o melhor. E Ele providenciou o que era o desejo do meu coração. Ele fez. Ele fez isso. E posso dizer honestamente que é extremamente abundante. Ela é extremamente abundante acima de tudo o que peço ou penso. Preciosa para mim todos os dias. Se Ele fez isso por mim, Ele fará por você. Se Ele fez isso por mim, Ele fará por você. Vivi em uma casa humilde toda a minha vida, e Deus me abençoou com uma casa. Entendem? Deus não é. A mão dele não é curta. Diana me diz o tempo todo, Brandon, a mão de Deus não é curta. Creia em Deus para fazer algo grande. Creia em Deus por algo grande. Mas a mão dele não é curta, senhoras e senhores. É por isso que ele está tentando dizer a vocês hoje neste tempo de oração. Você quer ter uma casa nas colinas de Hollywood? A mão dele não é curta. Não é o desejo do meu coração. Não quero morar lá. Mas estou dizendo, sabe, alguém pode estar assistindo isso e querer morar lá. Quero ser vizinho dos Kardashians. Quero ser vizinho de quem quer que seja. Quero testemunhar para ele todos os dias e orar por Billie Eilish ou quem quer que seja. Eu só sei que Deus tem planos maiores e pensa muito maior do que eu. E Ele pode usar você para trazer algumas das maiores celebridades a Jesus, e você nem percebe. Tudo o que é preciso é uma janela de oportunidade, e você está lá testemunhando para alguém e consegue salvá-lo. Encontra um Kanye West. Sabe quanto tempo orei por Kanye West antes que ele se tornasse radicalmente salvo e depois parece que ele retrocedeu? Mas eu intercedi por aquele homem por anos. Braden sabe, eu intercedi por aquele homem por anos. E então, de repente, ele tinha coisas de Deus. Jesus é o Senhor. Tinha as coisas roxas e tudo isso. E então, de repente, ele está passando por dificuldades novamente. Mas isso não significa que Deus não pode reacender isso. Orei por Kanye West por um longo tempo, pelos Kardashians para se converterem. Orei por Kim Kardashian e todos eles o tempo todo para se converterem radicalmente e ficarem em chamas por Jesus, a ponto de eu dizer que creio que Kanye West será o maior ganhador de almas que este mundo já viu. E ainda estou crendo nisso, mesmo que ele esteja passando por dificuldades, ainda estou crendo que Billie Eilish virá a Jesus ou quem quer que seja, que você vá, Justin Bieber fez isso, e estou crendo que ele ainda vai se converter radicalmente. Ele precisa de ajuda. Você ora por essas pessoas. Elas sofrem grandes ataques demoníacos. O diabo tenta arruinar sua influência com pecado e todas essas coisas. Estou dizendo a vocês, temos que orar por elas. Elas têm muita notoriedade, e quando isso acontece, você está no centro das atenções e se torna um alvo maior do que muitas pessoas que trabalham no McDonald's ou no Walmart. Sabe, você tem que perceber que é isso que acontece. Quanto maior o alvo, maior o ataque. Você tem que orar. Dizer, Pai, eu te agradeço, Senhor, por Donald Trump hoje. Bem, ele soltou um palavrão outro dia. Ele está sob muita pressão. Ele cedeu. Não estou dando desculpas para ele, mas precisamos orar por ele. Ele disse, as listas de Epstein não existem. Sério, ele está sob muita pressão. E você pensa, eu não concordo com nada disso.
Bem, eu não concordo com tudo isso, mas ainda assim oramos por ele. Não sei. Me empolgo com essas coisas, mas estou apenas dizendo a vocês que há muito acontecendo agora, e Deus está prestes a fazer coisas incríveis pelo que estou vendo. Bem, oro para que este vídeo tenha abençoado vocês hoje. Sei que é meio diferente, mas é o que eu tenho, sabe? É o que está no coração dele. Apenas orando, orando. Ele quer que eu os incentive a dizer para crerem nele por algo maior. E quando você conseguir, o que você vai fazer com isso? Enterrar ou ajudar as pessoas com isso? Você vai dizer: bem, consegui minha pequena colheita, querida. Vamos enterrar e ir morar nas montanhas. Pegar nossa comida de sobrevivência, nosso purificador de água e nossa eletricidade. E pode ser isso que você faria com isso. Mas eu não estou parando por aí. Estou crendo por algo maior. Quero crer por algo maior. O que ele está me dizendo para fazer? O que ele está dizendo para você fazer? Pode ser duas coisas diferentes, mas estou apenas dizendo que estamos crendo por algo maior. Tudo bem. Bem, se você puder se inscrever, inscreva-se. Sei que este vídeo é meio diferente hoje, mas oro para que tenha abençoado vocês. Não quero ficar falando sem parar, mas estou apenas dizendo a vocês que é isso que está aqui. Então, é disso que ele está falando. Creia por algo maior. Inscreva-se. Inscreva-se. Clique no sino de notificação. Clique no botão de curtir. Clique no joinha. Faça tudo o que puder. Faça tudo o que puder para me ajudar a espalhar este evangelho pelo mundo todo. Conte aos seus amigos, conte à sua família sobre nós. Apreciamos cada um de vocês que diz: Brandon, estamos com você. Estamos orando por você. Estamos levantando sua família em oração porque precisamos disso agora. Quanto maior o alvo, estou dizendo a vocês, tem sido louco. Mas vou dizer a vocês, estamos tão gratos por cada uma de suas orações. Cada um de vocês que diz: Brandon, estamos te amando. Só queremos dizer que te assistimos. Te apoiamos. Te amamos. E eu e Diana estamos tão gratos por todas as pessoas positivas. As pequenas cartas, as pequenas coisas. Ei, só queremos dizer que amamos assistir você. Uma menininha desenhou um desenho para mim. Uma garotinha desenhou um desenho, e Diana disse: não foi doce? Temos crianças nos assistindo. E é uma bênção tão grande que temos criancinhas, meninas e meninos de 5 anos nos assistindo, desenhando pequenos desenhos e figuras. E eu só pensei, não é legal? Eles dizem: desculpe-me, esbarrei na câmera. Este é Brandon, e ele está orando e pregando, e eles dizem: sempre colocamos nosso bebê na frente de você, e você está falando na tela da TV. Então, eu digo: oi. Mas eles estão me assistindo, e oramos juntos. E acho isso legal. Só penso: nossa, criancinhas estão nos assistindo. Então, só quero ser encorajador. Mas sempre encerramos esta transmissão dizendo a vocês: coloquem um sorriso no rosto e uma canção no coração. Jesus os ama muito, e nós os amamos. Nos veremos novamente em breve. Tchau, tchau.